Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de uma outra boa notícia para o Oswaldo Eustáquio. Tal Oswaldo Eustáquio, vocês sabem, é aquele jornalista brasileiro que foi perseguido pelo Alexandre de Moraes e tal como o Alan dos Santos se refugiou lá nos Estados Unidos, ele se refugiou lá na Espanha, né? E daí foi feito o pedido de extradição para ele. A gente já noticiou alguns dias atrás que a justiça espanhola tinha recusado o pedido de prisão dele. Então o judiciário brasileiro pediu que ele fosse preso e extraditado. São coisas diferentes. Uma coisa é a prisão do cara, outra coisa é a extradição. A extradição é mandar de volta para o Brasil. A prisão é prender lá, escrevendo as duas coisas, que prendesse lá e depois mandasse ele para o Brasil. A prisão tinha sido negada. E agora o Ministério Público, não foi nem decisão do juiz aqui, foi o Ministério Público disse que não vê condições da ação continuar, a ação de extradição, porque liberdade de expressão, meu amigo, o que o Oswaldo Eustáquio fez não é crime na Espanha, não é crime em lugar nenhum do mundo. Em algum momento, o pessoal aqui no Brasil vai começar a perceber, né, que quem está errado nessa história é o Alexandre de Moraes. Essa ideia de que dizer que quem critica o STF está errado, quem critica o STF está atacando as instituições. Não, quem critica o STF está criticando o STF. É direito de todo brasileiro fazer isso. Essa perseguição contra o Oswaldo Eustáquio e o Alan dos Santos está criando exatamente a diáspora brasileira no exterior, está criando os exilados dessa nova ditadura no exterior. Esse pessoal achou que não, que a gente está certo porque o Oswaldo Eustáquio falou palavras muito duras e não sei o que lá. Agora a Espanha, mais uma vez, olha só, os Estados Unidos têm uma legislação de liberdade de expressão muito forte. Na Europa não é tão forte assim não, tá? Na Europa o pessoal costuma aceitar esse tipo de coisa, mas mesmo lá na Europa, mesmo lá na Espanha, que é um país extremamente de esquerda, extremamente progressista, o pessoal olhou para o caso do Alexandre de Moraes e falou, olha só, isso não configura crime. Isso aqui o que ele fez foi liberdade de expressão. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é uma vitória dos dois lados. Tá? Primeiro, é lógico, uma vitória para o Oswaldo Eustáquio, parabéns a ele, né? Tá praticamente garantido que ele vai poder se exilar lá na Espanha com essa perseguição política aqui no Brasil, mas é uma vitória também para todos nós aqui. Por quê? Porque isso, mais uma vez, gera mais um argumento para mostrar o quanto está errado o Alexandre de Moraes, essa perseguição absurda contra a direita aqui no Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Cabeça de Ozempic, Jonas Pires e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui é outra decisão, tá? Alguns dias atrás a gente tinha falado sobre essa decisão aqui, ó, no dia 28 de fevereiro, a Justiça da Espanha negou o pedido de prisão do Oswaldo Eustáquio. Então isso aqui foi uma coisa. Né, o governo brasileiro, o STF, pediu através dos canais formais lá, porque como é que funciona esse processo de extradição? A justiça dá uma ordem, essa ordem é a chamada carta rogatória, isso é mandado para o Ministério das Relações Exteriores, que fala com o Ministério das Relações Exteriores do outro país, no caso da Espanha, aí essa ordem vai lá para a Espanha, aí lá o Ministério das Relações Exteriores da Espanha entra, né, na justiça espanhola com esse pedido, então, ou seja, aí vai seguindo na justiça espanhola essa situação toda, né? E aí, esse pedido que o STF fez aqui no Brasil envolvia a prisão e a extradição do Oswaldo Eustáquio lá da Espanha, porque supostamente ele teria cometido crimes no Brasil e estaria sendo perseguido por esses crimes e coisa e tal. Só que, como eu falei para vocês, extradição não é uma coisa tão simples assim. Os países não extraditam por uma coisa que não é crime no próprio país. Tem uma série de outras condições, tá? Por exemplo, o Brasil não extradita se aquele crime vai ter pena de morte, porque o Brasil não acredita em pena de morte. Então, se os Estados Unidos pedir a extradição de uma pessoa que cometeu um crime lá nos Estados Unidos, que seria punível com pena de morte, né? Lá tem alguns tipos de assassinatos que são puníveis com pena de morte. O Brasil não extraditaria porque a Constituição brasileira proíbe esse tipo de coisa, a lei brasileira proíbe esse tipo de coisa. Né? Tem uma série de condições assim. Mas, via de regra, país nenhum extradita alguém por algo que não é crime no país. Se não é crime no seu país, você não vai extraditar isso porque você entende que isso é errado ser crime. Né? Acontece, por exemplo, você tem países como o Irã, que é crime a mulher não usar a burca, não usar o... Não, como é que é o nome daquele negócio? Tem um nome, aquele véu na cabeça, né? E é lógico, né, o governo iraniano poderia pedir que um outro país prendesse uma iraniana que está no exterior e mandasse extraditada porque está cometendo um crime na visão do Irã. Os países não vão fazer isso. Por quê? Porque isso não é crime no Brasil, né? Deixar usar ou não usar lenço, usa quem quer. Quem não quiser usar, não usa, né? Enfim, então esse pedido da justiça brasileira era a prisão do Oswaldo Eustáquio e a deportação dele para o Brasil, a extradição dele para o Brasil.
Só que já havia sido negada a prisão, né? A prisão era uma prisão preventiva. Qual que é a ideia aqui, né? Lembra que prisão preventiva tem o objetivo de evitar que a pessoa fuja. Então eles queriam que a justiça espanhola prendesse Oswaldo Eustáquio para que ele não fugisse da Espanha enquanto se discutia a extradição. A justiça já negou isso daí porque falou que está muito, muito frágil o caso, né? Lembra, para ter um pedido liminar, essas ordens antes da decisão final do juiz, você tem que ter o fomo bono iuris, né, e o periculo in mora. Você tem que comprovar que tem alguma razão naquele seu pedido, e o pessoal olhou para isso aqui e já viu que não tinha muita coisa, né? Cara, é impressionante isso, porque as decisões do Alexandre de Moraes são todas assim, é tudo decisão secreta, decisão que não tem informação nenhuma, não porque tem esse tweet aqui que tem que apagar e não sei o que lá, umas coisas que não tem lógica, não mostra qual a lógica, por que isso seria perigoso, por que isso seria um ataque às instituições, não tem nenhuma lógica nisso daí. Então, descartaram, né, o fumo bono iuris, né, ou seja, não tem a fumaça do bom direito, como eles dizem, né? Enfim, e agora você teve uma outra decisão, isso saiu hoje, dia 11 de março, então não confunda as coisas, tá? A prisão liminar foi negada lá atrás, e agora o Ministério Público da Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio e desqualificou a denúncia do Brasil. Disse a mesma coisa que os americanos disseram. Olha só, isso aqui, ó, argumentou que os atos atribuídos ao comunicador não configuram crime no país, mas fazem parte do exercício da liberdade de expressão. Entendeu, Xandão? Percebeu o tamanho da merda que você está fazendo? A Espanha, um país de esquerda, não tem direita na Espanha, até tem a direita na Espanha, mas ela não está no poder lá na Espanha. O pessoal olhou para isso daqui. É o problema que eu falo. Por que o Alexandre de Moraes está errado? Não é porque ele é contra os bolsonaristas ou a favor dos petistas. O pessoal tem essa ideia de que não, que as coisas são, né, conforme a sua tribo, o seu time de futebol. Você escolhe o lado que você vai torcer. Não, não é assim. Tem coisas que estão erradas mesmo, objetivamente erradas. O Alexandre de Moraes está objetivamente errado. Por mais que você não goste do Bolsonaro, por mais que você não goste dos bolsonaristas, você deveria considerar que o Alexandre de Moraes está errado. Ele está extrapolando os direitos que tem um juiz constitucional brasileiro. Ele está fazendo coisas que não cabem no devido processo legal. Punir Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio não é só punir, tá? É uma perseguição contra esses dois. É uma coisa impressionante como que o Alexandre de Moraes persegue essas pessoas. É muito mais do que meramente tentar punir eles ou aplicar a lei. Virou uma perseguição aberta. Parece que ele fica chateado que ele queria prender os caras, mas os caras saíram do Brasil, né? Aí ele fica chateado que ele não consegue. Ele deve ter uma síndrome de Deus super protetor, né, Deus supremo, que o que ele decide tem que acontecer de qualquer jeito. E aí ele fica perseguindo Alan dos Santos. Cara, olha a perseguição dele com Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Olha a perseguição dele com Oswaldo Eustáquio, né? E aí, quando cai na mão de alguém que está isento nessa história, que é só uma pessoa técnica do direito mesmo, olha para isso e vê o absurdo. Agora, olha a vergonha que o STF está passando no mundo todo, porque uma ordem da Suprema Corte Brasileira, da mais alta corte, onde deveriam estar os principais juristas do Brasil, um promotor lá na Espanha, e não é o primeiro caso, nos Estados Unidos também aconteceu a mesma coisa, olhou para a coisa e falou, não, isso aqui é liberdade de expressão, isso aqui não tem crime nisso daqui. O Alan dos Santos falou um monte de crítica, fez um monte de crítica ácida ao STF, fez críticas aos ministros todos, é direito dele fazer crítica, faz parte da liberdade de expressão. A mesma coisa na Espanha. A decisão representa um revés para o judiciário brasileiro. Não, é mais do que isso. É uma vergonha para o Brasil. Uma vergonha porque expõe o absurdo que é existir um incompetente idiota como Alexandre de Moraes na Suprema Corte. Nossa, o que esse cara está fazendo lá? Ele é muito mais do que um juiz parcial. Ele é um burro. Ele é um idiota porque ele podia atingir os mesmos objetivos que ele alega ter atingido, né, ganhamos do bolsonarismo, né, derrotamos o bolsonarismo, diz ele. Ele poderia ter atingido os mesmos objetivos que ele atingiu, sendo muito mais correto dentro da aplicação da lei. Ele quis exagerar, quis perseguir essas pessoas, sendo que, para quê? O que Oswaldo Eustáquio tem de diferente em relação aqui ao Brasil? Né? O que ele faz de mudança? Que tipo de poder que ele tem sobre a política brasileira? O Alan dos Santos, a mesma coisa. Porque eles estão criticando o STF, não pode criticar o STF. Caramba, que loucura é essa, cara? É uma coisa absurda, né? O pedido de extradição foi negado pelo Ministério Público, mas lembra, quem tem a decisão final é o juiz, tá? O juiz ainda não deu a decisão final. Mas com o Ministério Público recomendando que não haja a extradição, é muito difícil haver extradição. Porque em todo mundo, né, em toda a justiça deveria ser assim, né? O Ministério Público é o cara que acusa. Se o cara que acusa diz que, olha só, isso não é um crime, não é nada demais, deixa pra lá.
O que o juiz deve decidir, ou deveria decidir sempre, né? Não, então deixa pra lá, não vou fazer mais isso. Aqui no Brasil a gente viu várias vezes o Ministério Público dizendo que, olha só, não tem crime nenhum aí, deixa disso e coisa e tal. E o Alexandre de Moraes falou, porra nenhuma, eu quero decidir porque eu que mando nesta porra e não interessa o que disse o Ministério Público e decidir em forma contrária. Isso, na minha visão, é decisão ultrapetita, né? É extrapetita, tá fora do que foi pedido ali pelas partes. Um absurdo que não deveria acontecer, que é antijurídico, é contra a boa norma do direito. E o Alexandre de Moraes não tomou uma decisão desse tipo uma vez só, não. Pode dizer que um dia ele estava com a cabeça quente, tomou uma decisão errada, todos nós somos humanos, a gente pode errar uma vez ou outra. Não, é seguido, é sistemático. O Alexandre de Moraes é um idiota, ele está acabando com a reputação da justiça brasileira lá no exterior, está todo mundo olhando para essa justiça e chegando à conclusão, que é aquilo que eu falo também desde 2019, que estamos vivendo um estado de exceção. Já vivemos sobre uma junta judiciária PT-STF que está governando o país. Uma vergonha para o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.